Salve, galera! A reflexão do vídeo de hoje é: você já parou para refletir como você inspira pessoas por onde passa? Você acha que reverbera mais positivamente nas suas relações ou negativamente? Digo de relações superficiais, no sentido de ir no mercado, ser gentil com a caixa, mesmo não a conhecendo, né? Ajudar um desconhecido com a mobilidade reduzida a atravessar a rua, coisas desse tipo, ações com pessoas que talvez você só encontre naquele momento, ou ações mais profundas, com pessoas que você tem mais possibilidade de adentrar, né? Por ser mais próximo delas. Conviver também, ou ser mais íntimo mesmo. Quis fazer esse vídeo porque eu vi um testemunho de um amigo do meu falecido pai. Eu acho curioso a visão das pessoas que não são da família em relação às pessoas que são do nosso sangue. Por exemplo, eu admirava muito meu pai e tinha uma visão dele e dos momentos que eu estive do lado dele ou convivendo de alguma forma com ele. Mesmo depois de ter saído de casa, eu sabia muitos padrões e comportamentos que o meu pai possuía. Mas ouvir a visão observado pelos óculos de uma outra pessoa que não é da família, que também conviveu com ele em momentos que eu estava ausente, é muito curioso. Um adendo. Um bom lugar para ouvir essas histórias ricas e incríveis é nos velórios. Você já pensou nisso? Surgem conhecidos mais próximos ou não muito do falecido que mostram como aquela pessoa era querida e como o comportamento dela impactou na vida daquelas pessoas de uma forma que você nem imaginava. Porque cada um é dono do seu curso e ninguém tem controle sobre a vida e sobre o espaço do outro, nem por onde ele percorreu, nem as conexões que ele fez. Mas uma coisa é certa, a vida é rica de encontros. Outro adendo. Eu fico muito passada quando as pessoas têm um discurso contra a vacina, por exemplo. Vocês vão entender onde eu quero chegar mudando totalmente de assunto, tá? Meu pai teve paralisia infantil porque ele não foi vacinado. E isso impactou a vida dele, assim, muito. Porque ele teve sequela na perna. No entanto, isso nunca impediu ele de trabalhar, correr atrás da máquina e lutar pelos seus sonhos. Não tá morto quem peleia, é a frase que mais define quem era meu pai. E eu não vou deixar a peteca cair também, de fato. Ele também não deixava mesmo, e essa frase também era dele. Quando eu vejo pessoas com o discurso contra as vacinas, eu acho algo muito paradoxal, porque graças às vacinas, essas pessoas não tiveram poliomielite, por exemplo, e mais uma série de doenças que foram erradicadas graças às vacinas. Eu vi como a falta de vacina impactou a qualidade de vida do meu pai, mesmo ele sendo forte como um touro. Vocês têm ideia de quanta gente sentou a bunda na cadeira, estudou, pesquisou, escreveu e comprovou a importância dessas descobertas para o desenvolvimento da saúde em nosso país? Então, essas pessoas são um exemplo de pessoas que tiveram um comportamento individual de querer buscar para beneficiar o coletivo, né? Ah, Ed, mas e a vacina da Covid? A Covid foi algo novo, tudo estava sendo experimentado e estudado. E também eu sei que muita gente teve reação e quase morreu por causa da vacina, né? Porém, sempre tem o outro lado da moeda. Hoje está morrendo de Covid quem não se vacinou. Porque quem se vacinou está até pegando Covid. Lógico que a vacina não impediu de pegar Covid, mas não está morrendo. Enfim, esse adendo todo da vacina é para contar uma história sobre o testemunho desse amigo do meu pai. Certa vez, estávamos num grupo de reflexão, eu, esse amigo do meu pai e mais umas pessoas no grupo, e alguém do grupo perguntou como a gente se conhecia. E ele então contou que era amigo do meu pai, que meu pai tinha sido o síndico do prédio que a gente mora, e que ele sempre viu meu pai como uma pessoa muito forte e batalhadora, mesmo com a limitação da perna. E muito inteligente também. Que ele ficava corado e sem graça de reclamar perto do meu pai, porque enquanto ele estava pensando no que reclamar, meu pai já estava executando o que precisava ser feito. Era um incentivador de executar e não reclamar de coisas triviais, dizia ainda, que cabeça vazia era oficina do diabo. Meu pai definitivamente não gastava o tempo dele reclamando, justificando ou arrumando empecilhos e ainda dizia que só não tinha jeito para a morte, porque pro resto tinha solução e de fato tinha mesmo. Ele arrumava tudo. Eu nunca vi nada que meu pai pegava na mão, que estragou, que estava quebrado, estragado, sei lá, sendo jogado fora ou perdendo a funcionalidade. Ele fazia funcionar mesmo que ficasse esteticamente feio. Ele abria ferro queimado e consertava, mesmo nunca tendo feito curso. Abria chuveiro queimado e arrumava, e não era só a resistência, hein?
Para tudo ele arrumava solução. Uma vez ele percebeu que a garagem do prédio estava com as quinas quebradas por motoristas com visão de espaço confusa, que não conseguiam desviar do poste. Eis que eu cheguei de São Paulo para visitar meus pais e todas as quinas estavam com borrachas coladas que meu pai tinha feito. Ele era extremamente otimista, tinha fé e esperança no coração. E ainda era capaz de rir da desgraça, fazendo piadas engraçadas quando ele perdia o controle, de fazer funcionar algumas coisas. Na verdade, ele só descansava para tentar mais tarde. Eis que a coisa passava a funcionar depois. Quando o reclamador, eu muitas vezes, chegava reclamando, ele dava um jeito de fazer piadas com as minhas reclamações, com uma voz engraçada que eu até esquecia a razão da reclamação e até a reclamadora aqui passava a rir. Meu pai era uma pessoa tão sábia que todo mundo pedia a opinião dele para assuntos mais relevantes ou não relevantes, porque ele sempre dava as melhores opiniões e conselhos e tinha um 12º sentido. Tudo que era importante tinha que passar pelo crivo / conhecimento de Walter, porque ele assinava o documento energético sobre o melhor caminho e ele definitivamente nunca errava. Os únicos erros que eu já vi meu pai cometendo, para não dizer que ele era perfeito, pois ele era humano, era errar alguma medida culinária. Mas ainda assim, ele consertava e ficava bom. Ele que me contou que a baba do quiabo não era ranho, e eu passei a comer quiabo com 17 anos, depois que ele fez o melhor quiabo da terra. E me mostrou que eu fui iludida quando uma outra pessoa da família mentiu pra mim, quando eu era criança, que a baba do quiabo era ranho pra ela comer a minha parte. Ou às vezes que ele perdia a cancha com algumas pessoas, sabe? Fazia alguns comentários ácidos dizendo que se fizessem exame de fezes, reprovavam. Confesso que o fato de eu ser estressada e pavio curto às vezes veio do meu pai, que nunca levava desaforo para casa. Mas sei que ele engoliu muito sapo também. Quando eu mudei para São Paulo, a gente se comunicava por e-mail e ele escrevia a mensagem toda no assunto do e-mail. E quando eu abri o e-mail não tinha nada, eu morria de rir. Aí um dia eu liguei para ele, corrigi ele nunca mais errou. Os melhores jargões que eu já ouvi na vida saíram da boca dele. Alguns que eu nunca vi saindo da boca de outras pessoas. Às vezes eu desconfio que meu pai era uma espécie de profeta, ou ele inventava os jargões, mas que faziam muito sentido. Hoje eu vejo que ele usava o lance da perna como compensação. Como não tinha como remediar, o que não foi prevenido via vacina, ele via a vida de outra forma. Não teve jeito para a perna, mas para todo o resto teve. Ele prevenia possíveis problemas e resolvia quando acontecia. De certa forma, a fraqueza da perna passou a ser a fortaleza para todas as outras coisas da vida. Esse não era só meu pai, mas era pai da resiliência também, se eu tivesse uma irmã mais nova. Talvez, se eu tivesse ouvido esse testemunho do amigo do meu pai em outro momento, eu não teria maturidade para entender. Então foi providencial ter sido agora. Finalizo esse vídeo dizendo que eu fiquei muito impactada e emocionada positivamente com o que compartilhei aqui, pois eu pude ver como o nosso comportamento, independentemente do tamanho, impacta outras pessoas ao nosso redor. E muitas vezes inspiramos pessoas que nem sonhamos. Obrigada por me ouvir até aqui e lanço essa pergunta. Você já impactou alguém positivamente hoje? Um abraço e tchau!